Olá, eu sou a professora Estela Mares e hoje eu vim aqui conversar com você sobre a competência de número 2 da correção da prova de redação do Enem. Gente, a competência número 2, ela irá avaliar duas questões aí na sua redação. A primeira é se você compreendeu o tema e se você falou sobre o tema no seu texto. Ou se você fugiu do tema ou tangenciou o tema, ok? Fugir do tema, quando você fala ali sobre um assunto que não está relacionado ao tema que foi proposto para você, falou de outra coisa, tá? Isso parece ser, assim, muito óbvio, mas muitas pessoas acabam caindo numa pegadinha, porque às vezes não faz uma interpretação adequada do tema, não entende muito bem. Então, faz o texto achando que está falando sobre o que foi proposto e, na verdade, não está. Então, por isso é fundamental uma boa interpretação do tema. Vou colocar aqui para vocês, tá? Em forma de texto, algumas perguntas que você vai fazer aí para o tema, para que você tenha uma boa interpretação. E tangenciar o tema é quando você não aborda o tema de uma forma geral. Então, por exemplo, em 2019, o tema era a democratização do acesso ao cinema, ok? Alguns candidatos, falaram apenas sobre democratização de uma forma geral, sem citar cinema. Então, isso, tangenciou o tema, ok? Ou, ao contrário, falou sobre cinema, mas sem relacionar aí ao fator da democratização, ao acesso. Então, tangenciou o tema, perde muito ponto, ok? Então, ressaltando mais uma vez, uma boa interpretação do tema, você não corre esse risco. E outra dica é você pegar todas as palavras que tem no tema e verificar se essas palavras estão aparecendo ao longo do seu texto, da sua redação. Então, lembre-se, todas as palavras que estão lá vem em negrito, marcado em negrito, lá no tema, todas aquelas palavras, elas têm que aparecer lá durante o seu texto. Se tem alguma palavrinha lá que não apareceu, você volte e revise alguma coisa, porque você pode correr o risco, de estar tangenciando ou fugindo do assunto. E a outra questão que é avaliada na sua competência 2 é se você escreveu um texto dentro ainda das características, do texto dissertativo argumentativo. Cuidado, porque é claro, você sabe que não pode escrever uma poesia, mas às vezes, quando você vai citar, principalmente fazer uma alusão ao filme, por exemplo, quando eu digo que você quando você traz um repertório, o que pode acontecer? Você acabar narrando, você vai acabar contando a história do filme ali, contando a história do personagem, e às vezes em 2 linhas ali você faz uma narrativa, aí isso já vai tirar um pouquinho de ponto, tá? Ou às vezes você acaba somente fazendo uma dissertação, só falando sobre o problema, não apresenta argumentos. Então, para isso, você vai estudar a fundo, passo a passo, como que é a estrutura, como que se organiza um texto dissertativo argumentativo, qual é a linguagem, como que é a estrutura de cada parágrafo. Então, nós vamos iniciar na aula de hoje sobre o parágrafo da introdução. Existem várias formas de fazer a introdução, não tem um padrão, uma única forma, correta de se fazer, você vai escolher a forma que for mais adequada, que você sentir mais facilidade em escrever. Então, vamos lá, mãos à obra.